Capítulo 349, Resposta Perfeita. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Strongkirk. As 6 ervas a qual vocês se referem são estas daqui, não é mesmo? Disse Li Shang identificando elas. Sei. Certo. Guanlong. Todavia, se olharem bem para esta raiz, verão que na realidade ela não é uma erva terrena comum. Por mais que a maioria das pessoas a considere uma erva terrena de 2 preciosidades, isso é porque não a estudaram com profundidade. Li Shang. Explique. Kong Wei. Esta raiz é advinda de uma árvore conhecida como a árvore das 3 cores primárias. Sendo assim, porque nunca estudaram as propriedades da raiz a fundo. Quando se usa uma faca de ouro fundido, extremamente afiada, e retire a casca, sem danificar o interior, é possível notar 3 canais, responsáveis por levar os nutrientes para a árvore. Li Shang. Kong Wei e Guanlong ouviam atentamente, não demorou muito para os competidores nos arredores também se interessarem pela conversa. As pessoas não percebem isso, porque não abriram a casca da forma correta e mesmo se fosse feito isso, seria necessário fazer cortes em ângulos perfeitos e na sequência certa. Esses canais são extremamente frágeis, sendo assim, ao sentirem qualquer perturbação, eles se tornam transparentes e acabam passando despercebidos. Se for levado isso em conta, é possível ter várias aplicações para cada canal. Com isso, é possível considerar esta raiz uma erva terrena de 5 preciosidades. Além disso, é possível ver, tanto pelo tamanho, como pela cor, que esta raiz está apenas na fase de brotamento. Como é possível separar o ingrediente em 3 distintos, esta raiz na realidade são 3 em 1. Li Shang. Certo, considerando isso, são 9 ingredientes que atendem às exigências, mas e os demais? Kong Wei. Essa pequena flor, é considerada uma erva terrena de 4 preciosidades, todavia, isso se dá pelo fato de que apenas usam suas partes visíveis e de forma simplória. Se fizer um corte, de cima a baixo, perfeitamente no meio, é possível deixar intacto uma pequena parte dela, a qual daria a luz ao fruto desta árvore. É apenas o início dele, mas se usado corretamente pode servir em vários elixires. Dessa forma, facilmente podemos somar uma preciosidade. Li Shang. Ele então explicou os demais ingredientes, deixando todos ao seu redor atônitos. O detalhe era que os tipos de ervas, número, tamanho e peso, eram idênticos para todos os competidores, ou seja, Li Shang atingiu a perfeição nessa prova, igual à anterior. Kong Tao tinha um olhar de surpresa. Ele e sua irmã sempre aprenderam com seu pai, milhares de técnicas e habilidades, não demoraria mais do que 1 ou 2 anos, para que ele e Kong Tia avançassem para alquimistas divinos, quebrando o recorde de pessoas mais novas a adentrar neste patamar. Todavia, o conhecimento e versatilidade, demonstrados por Kali, deixaram ele extremamente surpreso. Seu olhar não continha inveja, nem admiração, era apenas como se ele tivesse visto algo inesperado. Ao ouvir as palavras do jovem, Kong Tia e Kong Tao sentiram como se ouvissem as palavras de seu próprio pai quando os ensinava. Muito bem. Muito bem. Incrível. Kong Wei disse rindo e dando um tapinha nos ombros de Li Shang. Não muito longe dali, mestre Wong, Simei e Hy Kong tinham seus queixos quase no chão. O Jiang rangeu os dentes de raiva ao ver o olhar de admiração que Simei tinha para com o jovem. A multidão tinha suas bocas entreabertas. Você é interessante, garoto. Primeiro lugar em 2 etapas seguidas. Muito bom. Quero ver seu desempenho nas próximas. Kong Wei sinalizou para os anciãos e todos retornaram aos seus assentos. Guanlong permaneceu ali, afinal, era ele que coordenava tudo. Ele então retornou para os céus, de onde ele observava todos os competidores e dava as ordens, mas antes disso, ele deu uma olhada para o jovem, o qual tinha um olhar calmo e tranquilo, sem a menor ansiedade ou estresse,
como se estar diante de uma multidão e ser julgado era algo corriqueiro para ele. Ainda assim, Guanlong tinha uma sensação familiar em relação a Kali, como se ele o conhecesse. Ele tentou repassar em sua mente de onde poderia ter visto ele, mas não achou nada em suas memórias. Sendo assim, ele esqueceu isso, e se concentrou na sua tarefa atual. Certo. Vamos continuar com a competição. Desta vez, será feita a terceira etapa, baseada no conhecimento prévio de vocês sobre fornos de alquimia. Como todos sabem, tal conhecimento é essencial. Variando o tipo de forno, também alteramos o tipo de pílulas que podemos criar com ele. Além disso, é preciso ter a capacidade de detectar falhas nestes equipamentos e também saber como melhorar, pelo menos, teoricamente. Guanlong. Ele acenou com sua mão e no instante seguinte, o chão se abriu, dessa vez trazendo consigo 3 fornos, para cada um dos competidores. A tarefa de vocês é simples. Cada um recebeu 3 fornos idênticos, vocês têm que analisar os defeitos nos 3, dizer para qual tipo de pílula ele é mais indicado e como é possível consertar as falhas apontadas por vocês. Guanlong. A multidão olhava atentamente para tudo o que ocorria. Em um dos assentos, havia um grupo de pessoas. Minpin e Zhongshen, patriarcas do clã Min e do clã Zhong, respectivamente, estavam sentados lá, observando tudo o que ocorria. Não só ele, mas Lin Kai também se fazia presente. Os 7 detentores das armas do poder, marcavam suas presenças ali. A maioria dos Supremos Senhores, dos clãs do planeta Plumas ao Vento vieram ver a competição. Afinal, os alquimistas soberanos, representantes de seu planeta, estavam ali. Além disso, quanto maior a colocação da pessoa no top alquimistas, mais recursos ela receberia e maior acesso a livros e receitas também. Dessa forma, beneficiaria indiretamente a todos do planeta em questão. Afinal, Supremos Senhores precisavam de pílulas com ranks altíssimos. Sendo assim, se fosse possível ter alquimistas mais habilidosos e com uma variedade mais ampla de pílulas e elixires, isso seria ótimo, até mesmo tornando possível a aparição de cultivadores no Dao Santo, algo que seria incrível para todos. De qualquer forma, vários poderosos do planeta Plumas ao Vento estavam ali. Seus olhos estavam grudados no jovem Kali, que demonstrava uma proficiência insana. Lao Mei, que era acompanhada por sua mãe e pai, estava um pouco chocada. Esse garoto. Ele é incrível. Lao Mei. Realmente. Long Lin. Interessante. Com esse talento e então tenra idade, ele tem grandes chances de adentrar o patamar de alquimista divino. Lao Shen. Provavelmente em 50 anos ele atinja este nível. Long Lin. Se isso acontecer, podemos solicitar diretamente a ele uma pílula para você, mãe. Afinal, praticamente todos os ingredientes necessários para aquela pílula você já juntou. Lao Mei. HM. Ainda falta um ingrediente, porém eu já estava planejando pedir para algum alquimista divino da associação criar a pílula para mim. Todavia você tem razão, seria bom pedir para esse garoto. Long Lin. Isso se ele virar um alquimista divino. Lao Shen. Como assim? Lao Mei. O garoto é genial, mas tem um cultivo fraco. Além disso, seu talento é algo colossal. Vocês realmente acham que ele não será levado por algum planeta mais poderoso? Mesmo que ele recuse, ele faria vários inimigos e provavelmente acabaria morto em questão de dias. Lao Shen. Seu pai tem razão. Como eu disse, ele provavelmente só adentrará o patamar de alquimista divino dentro de 50 anos. Até lá, duvido que ele ainda esteja aqui, ou vivo. Long Lin. Então protegemos ele. Lao Mei. Contra pessoas no Dao lendário não é um problema, mas quantas pessoas no Dao Santo existem por aí? Quem garante que nenhuma delas nos atacaria por causa do garoto? Lao Shen.
Ele pode estar feliz com seu desempenho genial e as coisas podem estar quietas, ninguém está se levantando publicamente, ou acusando de trapaças ou algo do gênero, mesmo que tenha aberturas para isso, mas é apenas porque todos são antigas cobras, espreitando o melhor momento para dar o bote. Long Lin. Realmente, a associação pode parecer um recanto de cientistas, mas não passa de um ninho de cobras, em uma eterna batalha por poder e riquezas. Nesse meio tempo, provavelmente já investigaram a fundo a vida dele, e já traçam planos para o convencer a aceitar entrar em alguma organização, clã ou seita de algum planeta mais forte que o nosso. Alguns também provavelmente já não o veem com bons olhos, com medo de que uma ameaça futura se levante e tire deles o prestígio. Ser um gênio é uma espada de dois gumes, alguns lhe amam por causa disso, mas outros lhe odeiam. É por isso que o caminho de um gênio é muito mais difícil do que de um cultivador comum. Os céus não dariam um presente tão bom sem um desafio à altura. Lao Shen. Lao Mei pensava nas palavras de seu pai. Ela começou a olhar para os lados e via centenas de pessoas, correndo de um lado para o outro, entregando papéis e falando ao ouvido de alguns cultivadores poderosos. As redes de informações estavam ativas desde a primeira etapa. A competição poderia parecer algo comum e corriqueiro, mas era uma grande oportunidade para os clãs contratarem alquimistas e analisar quais seriam os obstáculos em seus caminhos no futuro. Li Shang obviamente se mostrou excepcional, mas todos queriam saber se ele seria um excepcional amigo ou inimigo, e isso era algo de grande importância.